Olá, boa tarde. Estamos iniciando mais um programa Questão de Ordem. Esse programa é desenvolvido através de um projeto de extensão do curso de Direito e produzido pelo Núcleo de Produção Audiovisual, ambos da Universidade Luterana do Brasil. Contamos na produção com a professora Vera Mendes, coordenadora do Núcleo de Produção Audiovisual da UBRA, e na técnica com Luiz Carlos Vasques, operador de áudio, Marco Antônio Nunes, diretor de imagens, João Henrique Matos e Wagner Canali, cinegrafistas, Aldrin Botega, fotógrafo, e José Marçal na assessoria técnica. O Questão de Ordem de hoje vai tratar das reformas trabalhistas. Temos a honra de recebermos em nossos estúdios o professor Felipe Ferraz Merino. Ele é doutorando, mestre e especialista em Direito e Processo do Trabalho, advogado, e leciona Direito e Processo do Trabalho no curso de Direito da UBRA no campus de Canoas. No primeiro bloco da entrevista de hoje, vamos esclarecer principalmente quais foram os efeitos da reforma trabalhista para os empregadores e para os trabalhadores. Professor Merino, a reforma trabalhista foi favorável ao trabalhador? E mais, ela gerou mais empregos? A reforma trabalhista foi projetada com um objetivo de atualizar coisas da CLT, que é uma norma já antiga, de 1943, e também de gerar empregos. Mas, na prática, nós não conseguimos perceber este efeito de geração de empregos inicialmente pretendido pela reforma trabalhista. E fazendo uma análise técnica do conteúdo da reforma, dos artigos que foram alterados, nós podemos perceber que ela foi mais favorável ao empregador do que ao próprio empregado. A teoria é que, se o empregador tivesse mais condições de trabalho, ele contrataria mais empregados. Então, essa seria a ideia inicial da reforma trabalhista. Porém, não foi o que aconteceu. A reforma foi introduzida, ela modificou direitos, e direitos que favoreceram mais o empregador do que o empregado, e não teve essa consequência de aumento de empregos como esperado. Perfeitamente, professor. Professor Merino, e quais são os benefícios gerados para os empregadores? Já que estamos falando que houve realmente uma preponderância em relação às vantagens aos empregadores, quais foram os benefícios gerados para os empregadores? Os empregadores tiveram uma flexibilização maior com relação à contratação de empregados e com relação a questões processuais e com relação a questões de pagamento. Processualmente falando, por exemplo, nós temos o princípio da celeridade processual. Como é que se chama esse princípio, professor? Princípio da celeridade. Da celeridade. Exatamente, do processo de trabalho, que diz que o processo de trabalho tem que andar de forma célere, de forma rápida. Dentro disso, nós temos os depósitos recursais para fins de recursos de recurso ordinário e de recurso de revista. Esse processo, para que exista um recurso, em média, o valor do depósito recursal pode chegar a R$10 mil, por exemplo. Isso é para inibir recursos meramente protelatórios. E o maior número de ações que nós temos, por exemplo, são ações que visam buscar créditos trabalhistas, como rescisórias, por exemplo. Antes o empregador tinha que fazer um depósito desse valor total. Hoje, o pequeno empresário, várias empresas foram beneficiadas, o microempresário, o pequeno empresário. Esse depósito recursal é apenas 50% do valor, ou seja, antes ele precisava depositar R$10 mil, agora ele precisa depositar somente 5. Outras coisas que favoreceram o empregador, por exemplo, ele não precisa mais pagar horas em itinerário para o empregado. Horas de itinerário são aquelas horas de trânsito quando o empregado vai ao trabalho e não tem transporte público regular. Perfeito. E em relação ao empregado, qual foi a alteração que ocorreu, ou qual a vantagem ou desvantagem em relação ao empregado?
O empregado, existiram algumas alterações que pode-se colocar não diretamente benefícios, mas possibilidades de flexibilização, como, por exemplo, a demissão por comum acordo entre as partes, que antes não era possível, né? Antes, ou o empregado pedia demissão ou ele era demitido. Hoje, é possível que o empregado faça uma demissão por acordo, levando metade, por exemplo, da multa do FGTS, que antes ele levava 40% de multa, ele leva no acordo 20% de multa, ele saca 80% do valor depósito do FGTS e não recebe o seguro-desemprego, mas é uma possibilidade de demissão por acordo. Uma outra coisa de flexibilização com o empregado é a possibilidade de parcelamento das férias, que agora pode ser parcelado em até 3 vezes. Antes era... Como é que se dá isso, professor? Quem escolhe o período de férias é o empregador, não é o empregado. Não é? Mas antes só poderia ser parcelado em 2 períodos, ou seja, um período de 20, um de 10, ou um de 15, outro de 15. Agora ele pode se parcelar em 3 períodos, desde que um desses períodos não seja menor do que 5 dias. Então flexibiliza mais a questão do empregado poder tirar férias em períodos que lhe agradam mais, é claro, em comum acordo com o empregador. No seu entendimento, isso traz uma vantagem ao empregado? Traz uma vantagem em relação à flexibilização, porque tem pessoas que têm problemas pessoais, têm filhos, enfim, e precisam tirar férias em períodos diferenciados, e aí isso é uma vantagem para o empregado e também para o empregador, essa flexibilização. Nós temos que lembrar que existe o mercado internacional e o Brasil precisa ter condições de trabalho adequadas para enfrentar esse mercado internacional. Dentro disso, nós temos que ter uma flexibilização das normas trabalhistas para que os empregadores consigam adequar a produção, né, aos períodos de alta, aos períodos de baixa e também a questão de negociação salarial que nós temos em acordos e convenções coletivas e também de carga horária de trabalho. Muito bem. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco daremos continuidade ao exame das reformas trabalhistas, dando ênfase à carga horária, banco de horas, dano moral e assédio sexual na empresa. Nós já voltamos. Estamos de volta com o programa Questão de Ordem. Hoje estamos tratando das reformas trabalhistas. O nosso entrevistado é o professor Felipe Ferraz Merino. Neste segundo bloco, iremos tratar das questões relacionadas com a carga horária, banco de horas, dano moral e assédio sexual nas empresas. Professor Merino, quais foram as mudanças em relação à carga horária e também em relação ao banco de horas dos empregados? As principais mudanças foram a possibilidade de acordo individual do patrão e empregado para flexibilização de carga horária sem a intervenção do sindicato. Antes era necessária a intervenção do sindicato, pois só era possível fazer, por exemplo, um banco de horas por meio de acordo ou convenção coletiva. Com a reforma trabalhista, empregados e empregadores podem fazer acordo direto entre eles para banco de horas, compensação de jornada e também a jornada 12 por 36. O que significa isso, professor? 12 por 36? 12 por 36 são pessoas que trabalham em regime de plantão, por exemplo, vigilantes, pessoas que trabalham com enfermagem, de atividade ininterrupta. Então ele trabalha 12 horas e folga 36 horas. É o regime de revezamento 12 por 36. Perfeitamente. Professor Merino, e o que mudou em relação ao dano moral? E também quais são os tipos de indenização possíveis numa situação onde ocorra esse fato? O dano moral não era intitulado na CLT. Os juízes trabalhistas aplicavam as indenizações de dano moral com base no Código Civil. Com a reforma trabalhista, passou a constar o capítulo do dano extrapatrimonial dentro da CLT. Dentro disso nós temos o dano estético, nós temos o assédio moral, o assédio sexual, né, que são todos danos extrapatrimoniais.
Tá? E estes danos são indenizados de forma material com valores variados, que podem chegar, com a reforma trabalhista, com uma limitação de 1 até 50 salários do empregado. Muito bem. Professor Merino, e quais foram as alterações introduzidas pela medida provisória 808, de 14 de novembro de 2017, especialmente em relação ao dano moral? Ocorre que essa medida provisória, ela foi algo que foi combinado para entrar em vigor depois da reforma. Foi uma segunda alteração. Teve a reforma trabalhista e essa segunda alteração. Essa medida provisória foi o reconhecimento de algum equívoco que pode ter acontecido com relação a isso. Porque você limitar a indenização ao salário do empregado, o que acontece? Quem ganha menos, recebe menos. Quem ganha mais, recebe mais. Então, a medida provisória mudou aquela limitação de 50 vezes o salário para 50 vezes o valor do teto da Previdência Social, que hoje está em torno de R$ 5.700. Só que o que acontece? A medida provisória não permanece ativa. Ela vigorou por um certo período de tempo. Como não houve a votação, ela não está mais ativa, ou seja, voltamos ao status quo ante, voltamos à reforma trabalhista pura como foi feita, e a indenização é feita da seguinte forma, de 1 a 50 salários do empregado. Então, se você tem um empregado que ganha R$1.000, por exemplo, no máximo ele pode ganhar 50 mil de indenização. Se você tem um empregado que ganha R$10.000, ele já pode ganhar 500 mil de indenização. Mas, nesse período em que ela esteve vigente, a medida provisória, então, esse foi o critério jurídico legal para aplicação. Somente no período da vigência dela, exatamente. E depois, a partir das alterações que foram introduzidas na CLT, que passou a vigorar. Ela cai e passa a vigorar as alterações. Atualmente só vigora o texto da lei da reforma trabalhista. Muito bem esclarecido, professor. Professor Nerino, e o que uma empregada pode fazer, evidentemente, para se proteger de uma situação de assédio sexual no emprego? O que seria possível uma empregada fazer numa situação dessas? Nós temos muitos casos de assédio sexual na justiça, no trabalho, né, e reconhecidos judicialmente passíveis de indenização. Geralmente, o problema é que geralmente isso acontece a portas fechadas, sem testemunhas. Então, a empregada tem essa dificuldade de comprovar. Só que, no processo do trabalho, são admitidas provas filmadas e gravadas. Da mesma forma que o empregador pode gravar e filmar o empregado também pode gravar e filmar conversas dele com o seu empregador. Então, a empregada pode, de posse de um celular, se ela precisar produzir uma prova de assédio moral, de assédio sexual, filmar essa situação e gravar e utilizar como prova na Justiça do Trabalho. Essa seria uma das formas dela poder se proteger. E a outra, é claro, procurar o sindicato da categoria, procurar um advogado para orientá-la, para que possa defendê-la e até buscar uma indenização judicial por esse constrangimento sofrido. Professor Merino, para que os nossos ouvintes possam ter um bom esclarecimento, essa garantia que a empregada ou o empregado também, que poderá ocorrer também, sim, o empregado não temos só casos já. Feminino, sim. Mas a pergunta que eu lhe faço é essa prova está prevista legalmente? Sim. No processo de trabalho, essa prova é lícita e é admitida. Sim, mas ela hoje está prevista no texto da lei, é isso? Sim, é porque existe a questão do direito de reciprocidade. Da mesma forma que o empregador pode filmar e gravar o seu empregado pelo poder de direção, o empregado também pode fazer isso. Agora vamos lembrar que o empregado não pode filmar e gravar terceiros, colegas, somente pode gravar e filmar ele em uma conversa com o empregador numa situação dessas de constrangimento para que essa prova seja válida. Correto. Vamos fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco, dando continuidade ao exame das reformas trabalhistas, iremos tratar do trabalho terceirizado, do acordo extrajudicial,
da demissão por justa causa em casos de perda da habilitação profissional e também do benefício da gratuidade da justiça para o empregado. Estamos de volta para o último bloco do programa Questão de Ordem de hoje. Neste bloco examinaremos o trabalho terceirizado, o acordo extrajudicial, a demissão por justa causa no caso de perda da habilitação profissional, bem como o benefício da gratuidade da justiça para o empregado. Professor Merino, quais foram as alterações que a reforma trabalhista promoveu no trabalho terceirizado? As principais alterações foram a ampliação da possibilidade de trabalho terceirizado, que antes ele só era permitido em atividades meio ou atividades de limpeza, segurança e vigilância. Com a reforma trabalhista foi permitida uma terceirização ampla, ou seja, qualquer função pode ser terceirizada, inclusive funções no serviço público. Diante disso, o presidente Temer fez um decreto justamente sobre o tema, dizendo aonde seria possível ou não a terceirização do serviço público. E é claro, não é possível terceirizar atividades típicas de Estado, coisas que têm que ser exercidas pelo poder público, e sim algumas atividades que não são atividades essenciais do Estado, como serviços, prestações de serviço, manutenção. Essas atividades poderão ser terceirizadas inclusive pelo poder público. Isso se estende, sim, exatamente, pelo poder público. Inclusive em atividades que são chamadas de atividade fim do órgão. Atividades fins da administração pública não poderão ser terceirizadas, porque são atividades típicas de Estado, né? Mas atividades dentro do serviço público, na verdade, não foi descrita no decreto exatamente o que pode ou não. Mas o que o decreto disse é que atividades típicas de Estado não poderão ser terceirizadas, ou seja, aquelas que você tem pessoas concursadas, que você tem carreiras de servidores, você não pode passar a terceirizar isso. Por exemplo, um médico de uma unidade sanitária que é concursado, essa atividade não pode ser preenchida por uma terceirizada, é isso? Não pode ser preenchida, da mesma forma que um professor do serviço público não pode ser substituído por um terceirizado, porque embora exista a lei de terceirização, continua em vigor a Constituição Federal dizendo que é necessário o concurso público para ocupar uma função pública. Perfeitamente. Professor Merino, e como funciona o acordo extrajudicial criado pela reforma trabalhista? Isso foi um ponto bom da reforma, que empregado e empregador, é claro que cada um com o seu advogado, podem fazer um acordo extrajudicial e apenas homologar este acordo no judiciário. Então, isso flexibilizou a justiça do trabalho. Às vezes, o patrão e o empregado estão numa negociação para demissão e estão conversando. Existe uma possibilidade de fazer alguma composição e isso é um ponto positivo, né? A possibilidade de acordo extrajudicial por meio de advogados. E vamos lhe perguntar o seguinte, é necessário o processo de sindicância para demissão por justa causa no caso de perda de habilitação profissional? Em regra, se precisa fazer sindicância ou inquérito para servidores públicos estatutários. Para o seletista não é necessário. O empregador tem o poder de demitir diretamente na empresa sem sindicância ou inquérito, né? E a reforma trabalhista trouxe essa mudança. A possibilidade de demitir por justa causa alguém que perde a habilitação profissional, ou seja, aquele motorista que tem uma multa de trânsito e perde a carteira. Ele não vai ter mais como trabalhar como motorista, então o empregador pode demiti-lo por justa causa. O médico que, por exemplo, perde aquela habilitação profissional, o contador, o advogado que perde o registro de ordem, essas pessoas que são, claro, com a ampla defesa, são judicialmente condenadas dentro de ampla defesa, não cabe mais recurso, efetivamente ele perdeu, ele pode sim ser demitido por justa causa. E antigamente, professor Merino, como é que funcionava? Antigamente não existia essa previsão na reforma trabalhista de demissão por justa causa do empregado que perdia a habilitação profissional. O empregador tinha que demiti-lo e pagar, se for o caso, e pagar todas as verbas rescisórias. Perfeito. Professor Merino, em decorrência da reforma trabalhista, tema que nós estamos abordando desde o início da nossa entrevista,
Nós vamos lhe perguntar quais foram os requisitos para que o empregado tenha direito a benefícios da gratuidade da justiça. Antes da reforma trabalhista, bastava o empregado declarar que ele era pobre, que ele não tinha condições, que ele tinha o benefício da gratuidade de justiça. Agora, com a reforma trabalhista, mudou. Somente terá o benefício da gratuidade de justiça pessoas que ganham até 40% do teto da Previdência Social, ou seja, uma média de R$ 2.400, mais ou menos. Então, fica limitada a assistência judiciária gratuita para essas pessoas. Isso, consequentemente, teve uma queda no número de processos judiciais, porque, além dessa dificuldade de conseguir gratuidade de justiça, no caso de um processo que haja perícia de insalubridade, periculosidade, perícia de acidente de trabalho, enfim, qualquer tipo de perícia, o demandante que perde a perícia, ou seja, se o reclamante entra com um pedido, perde a perícia, com a reforma trabalhista, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, ele vai ter que pagar o laudo igual. E um laudo de perícia não é barato. Fica mais de R$ 1.000. Isso restringe o acesso. Isso, inclusive, é um dos pontos. Vários pontos da reforma trabalhista foram suscitados como inconstitucionais. É claro que não temos decisões do STF ainda. São processos que foram levados ao STF, que estão pendentes de julgamento. Então, uma das alegações é que esse ponto fere, sim, a Constituição do livre acesso à justiça. Uma pessoa pobre que não tem condições ter que pagar um laudo de perícia de mais de R$ 1.000. E esse valor pode ser abatido, inclusive, no que ele ganhou na ação. Pode ter esse abatimento. E gera um outro problema grave, é que, imagina se essa pessoa não tem como pagar. E o perito, como é que vai receber? Ele vai fazer um trabalho e não vai receber? Então, é uma lacuna que a reforma trabalhista não resolveu. Uma coisa importante dessa reforma trabalhista é que nós temos que saber que ela é uma lei, ela não foi uma alteração constitucional. E vários pontos dessa lei estão sendo suscitados como inconstitucionais. Nós não temos ainda uma jurisprudência firmada da reforma trabalhista, porque como entrou em vigor em novembro de 2017, nós não temos sentenças e acórdãos ainda o suficiente para ter uma jurisprudência firmada, porque a reforma trabalhista só se aplica aos processos que entraram depois de novembro de 2017, ou seja, que estão tendo sentença nesse ano e que vão ter acórdão no final do ano ou no ano que vem. Então, essas matérias não chegaram ainda no Tribunal Superior do Trabalho e no STF. Então, essa jurisprudência vai se firmar ainda ao longo dos anos. Nós queríamos lhe pedir ainda, professor Merino, um esclarecimento aos nossos ouvintes do seguinte aspecto. Há uma verdade que está hoje sendo dita de que há um impedimento de postular na Justiça do Trabalho quando você não tem uma segurança. Que antigamente era muito fácil postular, porque não havia nenhum ônus, o ônus da sucumbência, né? Agora não, agora a pessoa tem que ter, a sua reclamatória tem que ter um razoável fundamento para não correr, para não ter esse risco de pagar o ônus da ação. O senhor poderia explorar melhor esse aspecto? O que acontece? Hoje nós temos honorários de sucumbência também quando a parte perde. E tanto a reclamada quanto o reclamante vão pagar, que pode ser entre 5% e 15%. O objetivo da reforma foi para inibir pedidos completamente sem fundamentos. Mas isso eu acho que cabe aos advogados medirem exatamente os pedidos e fazerem de forma adequada. Já existia antes a questão da litigância de má-fé, que os juízes aplicavam multa nesses casos, quando existiam pedidos totalmente sem fundamentos. Então, isso tem o lado positivo, não é? De diminuir essas ações quando são completamente infundadas, mas tem um lado negativo, às vezes, de inibir uma ação quando uma pessoa quer buscar um direito e fica insegura de ter que pagar custas e taxas judiciais e laudos. Muito bem. Por derradeiro, nós agradecemos a presença no programa Questão de Ordem do nosso entrevistado, o professor Felipe Ferraz Merino. O nosso programa fica por aqui. Nós voltaremos na próxima edição para tratarmos de mais um tema jurídico. Até lá!